Tira o seu Wi-Fi. Oi, pessoal! Estamos aqui ao vivo com a Michele e o Ian. Nossa, que bom estar com vocês, né? Na nossa feira virtual de carreiras e oportunidades. Esse momento é virtual, né? Porque vocês estão longe, vocês estão em Saquarema aí no campeonato, vocês falam um pouquinho aí o que está acontecendo. Mas eu queria agradecer muito vocês, né, por estarem fazendo essa palestra. Vocês já estiveram presencialmente lá na nossa Escola Politécnica, na UFRJ, mas está agora, né, com um alcance maior para o Brasil, para o mundo todo, né, ouvindo um pouco dessa experiência aí que vocês já demonstraram que tem bastante sobre como executar, né, esse trabalho em equipe, né, de uma forma brilhante e com resultados incríveis, e tudo com planejamento estratégico de vocês. Então, eu vou passar a palavra agora para o Ian e para a Michele, para eles começarem a apresentação, né, e dizer que a nossa escola está muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada. Primeiramente, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui de novo com a professora Maria Alice. Para quem não sabe, ela é minha mãe, mas é uma honra estar sempre com ela. Acho que desde novo eu já estou acompanhando ela nesse trabalho, agora que a gente está dividindo esse espaço. Michele está aqui do meu lado. Obrigada mais uma vez pelo convite, Alice. É sempre uma honra poder estar compartilhando um pouco do nosso trabalho, das nossas histórias e estar fazendo essa analogia aí com vocês do mundo corporativo, né? Vocês devem estar aí pensando, caramba, o que esses surfistas têm para falar aqui para a gente, mas vocês vão ver que em questão de trabalho em equipe, planejamento estratégico, tem muita coisa similar aí. E vamos Bom, começar? já é para a gente começar a palestra? Bom, então vamos lá, pessoal. O tema de hoje é trabalho em equipe, planejamento estratégico. Como a Michele já mencionou, né, vocês devem estar imaginando o que dois surfistas de ondas grandes estão fazendo numa palestra com esse tipo de tema. Mas, na verdade, a nossa realidade é muito parecida com a realidade de uma empresa. Então, esse tema trabalho em equipe e planejamento estratégico está diretamente ligado com a nossa performance e com o nosso dia a dia. Eu sou Ian Cossenza, carioca, criado no Arpoador. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou um cidadão do mundo. Sou surfista profissional de ondas grandes, piloto de jet ski e empresário. Eu sou Michele de Bouillon, surfista profissional de ondas grandes, também atuo no ramo da moda como modelo, faço algumas campanhas publicitárias, também sou apresentadora de TV, né, e de mídias sociais, e também na minha parte de empreendedorismo, né, eu tenho minha linha de pranchas que eu desenvolvi junto com o meu pai, Jean Noel, que é shaper já. Não sei, cara, deve ter aí já beirando os 50 anos, porque ele está indo para os 68 anos de idade. Então, eu tinha a necessidade de desenvolver um produto com o meu nome relacionado à minha carreira como surfista, e para mim o produto mais perfeito seria a minha linha de pranchas de surf. Bom, cara, na hora da minha vez aqui, eu pensei num plano B, né, na verdade. Eu queria continuar. Mesmo depois que encerrasse a carreira de surfista, queria estar continuando vivendo aquele estilo de vida, queria estar numa profissão que me possibilitasse continuar passando o máximo de tempo possível surfando as ondas que eu gosto. Então, junto com um grupo de amigos, a gente criou a sociedade e a gente comprou um barco chamado, que hoje em dia é Mack Boat. A gente tem uma operação que fica lá na Indonésia, nas Ilhas Mentawai, é um arquipélago muito bonito, e que é a casa das melhores ondas do mundo. Então, nada mais justo, né? No dia que eu não pudesse mais competir, eu ia estar lá dentro do meu barco pegando onda, e a gente botou esse plano na mesa. O plano acabou dando certo mais cedo até do que esperava, e a operação está acontecendo nesse momento. O pessoal vai passar 12 dias embarcado em busca das melhores ondas do mundo, depois volta para a terra, entra outro grupo, tem uma média de 48 a 72 horas entre cada viagem. Então, vocês podem imaginar a loucura, né? O barco agora tá em água, mas o nosso tema aqui não é falar das nossas empresas, e sim do trabalho em equipe, né? A gente acredita que somos todos como uma engrenagem, e se cada um na sua função consciente, que se todos trabalharem corretamente,
a máquina rende mais. Eu acho que esse conceito serve para qualquer modelo de empresa ou para qualquer tipo de trabalho em grupo, em equipe, e que tenha uma importância, uma relevância na vida de cada membro desse time. Aqui a gente mostra um pouco do início do Towin, só para vocês poderem acompanhar o quanto o esporte já evoluiu. Deixa eu só fazer um break aqui. Uhum. Bom, galera, Towin é a nossa modalidade, né? É o nosso esporte na qual a gente compete o circuito mundial de ondas grandes. Então, a Michelle é minha parceira, ela me coloca nas ondas, eu coloco ela e a gente tem toda uma equipe que gira ao nosso entorno e a gente trabalha em prol da nossa equipe também. Então, só explicando um pouco do início, né, da nossa modalidade. Vamos lá, Michelle, desculpa. O Towin, traduzindo para o português, seria o surf rebocado, porque o surfista está sendo rebocado com uma corda que liga até o jet ski, que é a máquina, né? Que facilita a gente a entrar nessas ondas gigantescas, que hoje em dia, com o tamanho das ondas que a gente surfa, ainda então, até então, impossível surfar uma onda dessa na remada. E vocês podem acompanhar aqui o nível das máquinas, né? E os surfistas não estão usando equipamentos de segurança. Acho que naquela época era tudo muito novo, então eram experimentos e faz parte da evolução. Esse foi o primórdio, né? Ali, os caras são os percussores desse esporte, então eles estavam indo do jeito que dava. Passaram muitas situações e hoje em dia a gente já pega um cenário muito mais evoluído. E começou aí na meados dos anos 80, então já tem um tempinho aí atrás. Bom, a evolução do esporte, né, cara? Veio através do aprimoramento da técnica, os surfistas começavam a querer buscar outras partes das ondas, outros momentos e desenvolver técnicas diferentes. A partir daí, já levou investimento em equipamentos, a galera já começou a investir em novas máquinas, começou a trabalhar em novas pranchas e descobriu que tem ali muito trabalho em equipe, né? Um esporte que demanda de um trabalho em equipe e de um planejamento estratégico, porque você deixa de ser uma prancha em cima do carro e começa a ser um jet ski, começam a ser outras logísticas bem diferentes e acaba que começa a exigir todo um planejamento em cima disso. E o foco principal hoje em dia desse esporte é a quebra dos recordes, sejam eles locais, mundiais. Então, está todo mundo sempre empenhado em fazer as melhores performances e pegar as melhores ondas, né? E não só os equipamentos evoluíram, como também o tamanho das ondas surfadas, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, que ainda pode avançar muito mais, a gente consegue surfar ondas que nunca imaginadas alguém poderia estar descendo elas. Né? As ondas não evoluíram, as ondas continuam lá, mas e tamanho. E sim a nossa capacidade de surfar ondas de tamanhos antes inimagináveis. Essa é a nossa equipe, só para vocês terem noção, isso é um grupo bem grande ali, a gente tem todo mundo reunido e vai desde o nosso diretor técnico ali ao nosso spotter, passando pelos câmeras, surfistas, pilotos, e vamos lá, vamos falar um pouco mais como essa equipe se desenvolve, né? A gente tem aqui, se vocês forem olhar na foto, na primeira foto grande, está o nosso time de água em ação. Ali a gente tem surfista, no caso é a Michelle, que está surfando essa onda. O piloto, que sou eu, o mais próximo ali dela, com o jet ski. E o segundo resgate, que no caso ali é o Lucas Chumbo. E ele está pronto. Não sei se estão conseguindo ver exatamente porque está aparecendo na minha... Mas acho que eu acho que para vocês aparece a tela inteira. Então, a gente tem o segundo resgate e ali é uma comunicação no olho, através de muito entrosamento. A gente já sabe aonde que a surfista, no caso a Michelle, vai sair, se ela vai sair mais perto de mim ou mais perto do Lucas. E com isso a gente tem a equipe de terra que auxilia a gente a partir do momento que a gente não tem o contato visual. Então a gente tem o spotter, né, que ele cuida do rádio, da comunicação terra com o piloto, ele mostra onde está vindo a maior onda, ou então aonde possivelmente está uma prancha que foi perdida, ou então... O próprio surfista, se ele tiver caído da onda, né? Tanta densidade d'água que o piloto, ele às vezes perde um pouco a noção, então o spotter, ele está ali direcionando o piloto, eles se comunicam via rádio, o piloto leva o rádio aqui no braço e ele orienta, mais ao sul, mais ao norte, e facilita o piloto a encontrar a prancha, o surfista, é uma comunicação
ultra importante nos dias realmente bem grandes. E aqui, só voltando rapidinho, né? Na água a gente botou o segundo resgate, porque no caso são 2 jet skis para a segurança de um surfista, né? Então, dependendo do tamanho do mar, chegam a ser 3 jet skis para a segurança de um surfista só. A gente tem que ter o câmera também, muito importante a gente ter quem faça esses registros, até porque a gente está falando de quebra de recordes, então tem que ser tudo muito bem filmado e documentado para que os recordes sejam homologados, né? Além disso, a gente tem a nossa equipe de apoio, que consiste em um carro ou mais carros posicionados em pontos estratégicos para fazer o resgate da máquina, ou em caso de algum acidente, alguma coisa mais séria, eles já conseguem se locomover facilmente. Passando do quesito água ali, da ação, a gente vai para a parte de preparo. A gente tem nosso preparador físico, fisioterapeuta e psicólogo, então a gente trata de corpo e mente. Lá na nossa base, a gente tem um pessoal que cuida da mecânica das máquinas, o pessoal que cuida da limpeza, logística e armazenamento, né? Então tem que estar tudo em ordem e tem que estar tudo no ponto certo, no local certo, para a gente poder chegar a executar a ação. E tem a parte de office, né? A parte de office, bom, a parte empresarial, né, são aqueles que trabalham aí junto com a gente em busca da captação de patrocínios, de ações. A parte financeira, né, sem o financeiro não tem um start ali inicial, assessoria de imprensa e mídias sociais. Então, vocês podem ver que, cara, um surfista pegando uma onda gigante, mas envolve todo um trabalho que é como se fosse uma empresa, né? Uma empresa está girando para entregar o produto, né? Qual que é o produto? É uma onda gigante surfada. Então, a gente trata a nossa equipe, o nosso time, como se fosse um time que está ali no mercado de trabalho de uma empresa normal, mas a nossa atividade é um pouco mais extrema. Nós também temos concorrência, né? A gente lida com outras equipes dentro dos campeonatos, né? Um swell, que é uma ondulação grande, quando chega, ela acaba sendo uma competição também, né? Porque toda equipe quer ter a maior onda ali surfada, a onda em destaque. Então, temos que estar preparados para tudo, absolutamente. Exatamente. Acho que esse tópico do preparo é muito importante e ele deve ser levado em consideração, acredito que em qualquer profissão. A gente pode pegar aqui 2 extremos e vamos comparar aqui essa fase do preparo de um bombeiro, um oficial do Corpo de Bombeiros, e um profissional do mercado financeiro, né? O cara do mercado financeiro, ele vai ter que estar ali na frente das telas, ele vai ter que estar conectado o tempo todo, e o bombeiro ele vai ter que estar sempre pronto para a ação. Então, para isso, o bombeiro tem que estar muito bem preparado fisicamente, né? Então, vamos dizer que ele sabe aonde que ele vai ter que chegar, quão extremo é a profissão dele, ele tem que estar preparado para aquilo, que senão ele vai se tornar mais uma vítima. Assim como aquele cara que está na frente do computador, ele tem que estar preparado fisicamente para estar na frente daquele computador, senão ele começa a desenvolver dor nas costas, dor no pescoço e não consegue trabalhar bem. Mentalmente, também, ambos têm que estar preparados mentalmente para suportar o estresse de suas profissões. Materialmente, né, Michele? Eu acho que ambos têm que estar ali com... Bem equipados, né? No caso, o bombeiro é ultra bem uniformizado, pela questão da segurança também. Quem trabalha no mercado financeiro ter ali seus computadores, uma internet que funcione super bem para não ter margem de erro, né? E a parte financeira que vem aí desse preparo, né, material. Você tem que estar bem equipado para ter um bom resultado. Exatamente. Independente se isso vai vir de uma instituição ou se isso vai vir de você. E nisso a gente tem a equipe, né, cara? Eu acredito que a base de uma equipe seja o treinamento, diálogo, comunicação. A partir desse treinamento a gente pode dialogar e se comunicar e ajeitar os pontos que precisam ser corrigidos. E a gente começa a ver que quanto mais comprometimento a gente tem dentro da equipe, o comprometimento gera comprometimento, né? Quando eu vejo que o meu parceiro está comprometido com alguma coisa, eu fico mais instigado a estar mais comprometido ainda. E acabo dando suporte para ele, caso ele precise de alguma coisa, eu estou tão comprometido que eu estou vendo, falo, cara, aquilo ali pode ser que falte, eu vou ali, dou o suporte necessário
e que acaba gerando um ambiente de mais confiança e respeito, e quando a gente soma todos esses fatores, a gente chega ao entrosamento da equipe, toda agindo corretamente dentro dos seus limites e das suas áreas. Bom, aqui a gente tem um vídeo da Michelle pegando uma onda bem grande, e nesse vídeo a gente consegue ver todo o trabalho que é desenvolvido na equipe daqueles tópicos que eu falei em termos de primeiro resgate, segundo resgate, piloto e performance da surfista. Isso foi... Desculpa. Inclusive, vocês também vão poder escutar o áudio, né, da comunicação do nosso spotter, que fica no Cliff, junto com o piloto, com as informações que ele passa. Eu vou diminuir a tela nesse momento, porque como a gente está aqui em Saquarema, durante o Campeonato Mundial de Surf que está acontecendo aqui, o sinal e a internet da cidade estão um pouco colapsados, e no nosso teste aqui, a gente viu que diminuindo a tela funcionaria melhor o vídeo. Vou dar o play aqui para vocês. Pode ir? Pode ir. Bom, vocês podem ver aí nessa onda que ela surfou. Eu estou ali de amarelo, e vocês podem ver o finalzinho. Daí está o Lucas olhando para mim, o Lucas está com o jet ski da Red Bull, mais aqui à direita, e a gente já está fazendo um contato visual. E vocês podem ver que a todo momento o nosso spotter, né, ele está se comunicando comigo e com o Lucas, avisando que ela continua indo para a esquerda. Tem um momento que ela faz uma manobra super crítica e ela vai bem para próximo da espuma. Nesse momento, a gente perde um pouco do contato visual com ela. E ele continua mostrando no rádio, falando no rádio para a gente que ela está ali, esquerda, esquerda, esquerda. Então, se ele tivesse trocado esse comando, se ele tivesse falado caiu, o nosso posicionamento já teria sido outro. Então, é só para mostrar para vocês que é todo um trabalho que está acontecendo enquanto ela pega essa onda. Vamos para o próximo slide? Aqui vocês conseguem acompanhar um pouco, né, do nosso trabalho em equipe, mas tudo isso que a gente falou aí, que acontece por trás, é em prol dessa ação aí dentro da água. E a nossa operação começa, cara, quando o swell, que é um conjunto de ondulações, né, como se fosse uma previsão do tempo, a gente vê a previsão do swell, ele aponta no mapa. Então, assim como os surfistas, cara, todos os membros da equipe devem estar constantemente monitorando o swell. Então, para todo mundo saber e estar pronto para a hora que vai ser o chamado, né? Nunca vai ser aquele assunto surpresa, vamos lá, tem que estar pronto no dia seguinte, não. A gente já está comunicando com o outro, fala, olha, tá vendo esse swell que vai dar para tal lugar? Olha, vai dar um swell em Nazaré bem grande, vamos ficar na atividade. A gente já começa a colocar toda a equipe em stand-by. Se acontecer, está todo mundo pronto. Se não acontecer, tudo bem, continua tudo pronto para o próximo. No comparativo seria, não sei, você tem uma palestra a ser apresentada, um projeto para ser aprovado, um evento que vai acontecer dentro de tais datas, né? Então, você está monitorando aí a previsão do tempo, né? Você está monitorando o trânsito, em quanto tempo você chega até lá, e aí tem, né, o estudo dos gráficos, que é esse monitoramento, né? Revisar os equipamentos, no caso, a gente revisa as nossas máquinas, nossas pranchas, nossas roupas de borracha, se a equipe em si também, está todo mundo bem, ok, acompanhando direitinho, né? Que aí já entra na parte da logística, quem que a gente vai contratar para filmar, quem que a gente vai contratar na parte da mecânica das máquinas, né? Isso inclui selecionar a equipe, como eu já falei, entra a parte do financeiro também, né, Ian? Então, exatamente isso, né? A gente tem que pensar em todos os pontos, e esses pontos estão diretamente ligados à parte financeira, para a gente poder executá-lo. Então, a gente precisa saber quanto custa a nossa equipe, quanto custa a nossa logística, quanto custa os nossos equipamentos, para a gente estar no local, para a gente ter condições de chegar e de sair, né? E fazer uma execução bem feita. E durante a execução, a gente ainda sempre procura avaliar os rendimentos e, caso dê tempo, a gente corrige os erros. E depois que acaba esse evento, a gente sempre tenta estar recompensando, né, cara, dando os louros também a toda a equipe e avaliar esses resultados, sendo eles bons ou ruins. Eu acredito que
todo o evento, todo o swell, toda a competição nos trazem muito aprendizado e muito conteúdo para estudo. Bom, aqui a gente tem um vídeo que a gente fala de um dos maiores swells que tiveram na história de Nazaré. Esse evento, né, esse swell foi cercado de muitos acontecimentos. Eu estava na Indonésia, o meu drama era o menor, era o mais tranquilo. Eu estava lá na Indonésia, do outro lado do mundo, e recebi o chamado da Michelle e do Lucas. A Michelle, na época, estava em reabilitação, ela já vai falar sobre isso. E eles começaram a se falar, cara, vai ter um swell gigante. Eu, como estava numa zona de pouca comunicação, recebia uma mensagem ou outra deles, estava sabendo que ia ter um swell gigante, mas ainda não tinha certeza que a equipe ia se movimentar, e de repente, de noite, meu telefone começa a tocar, assim, só pegava de madrugada e o telefone tocando. Eu falei, cara, deve ser alguma coisa importante. Atendi, já era Michelle e o Lucas falando, cara, sai correndo daí, você tem 72 horas para chegar em Nazaré, eu tô, irmão, saindo que nem a Rapunzel aqui Na do centro. verdade, desculpa interromper, mas acho que o seu drama foi o maior de todos, porque o Ian estava do outro lado do mundo, era época de Covid, então ele tinha que fazer o teste para Covid ainda, ele estava num lugar super remoto, ele teve que pegar um barco, uma moto, depois 3 aviões até chegar lá. Eu estava me recuperando de uma lesão super séria no joelho, e esse swell ele veio antes, né, da temporada começar. Geralmente a temporada começa em novembro, e esse swell chegou ali no finalzinho de outubro, né? E o Lucas, ele estava no Brasil, a logística para ele estava um pouco mais fácil, mas foi uma adrenalina enorme, porque esse, de fato, foi a maior ondulação que já aconteceu na Nazaré. Então, a logística teve que ser preparada assim de última hora, mas como a gente, né, já vinha se preparando muito, deu tudo certo. Deixa eu diminuir aqui a tela para vocês acompanharem um pouco o vídeo. Bom, vou deixar o vídeo rolar, depois a gente faz os comentários. So I will bring all my wetsuit, not at all. When you first turn on. É um pouco o que acontece lá na nossa base, né? Agora eu já vou começar narrando. Eu acabei de lembrar que nosso tempo não é tão longo assim. Então a gente está se preparando, pois é, colocando as águas, e aí o swell acontecendo, que sabia que já foi se preparando até chegar a hora da verdade. Posto de abastecimento das máquinas, a equipe já toda reunida. Isso é uma situação um pouco atípica nossa, da gente ter que abastecer de manhã, mas é porque todo mundo chegou de noite, e quando a gente tem um determinado horário, a bomba já fica fechada. E olha, essa é a Michelle. Ele pegou a primeira onda gigante surfada no dia, o clipe foi ao delírio, assim, e essa onda tem uma história, né? Só a primeira onda, depois de um tempo. Cara, essa foi minha primeira onda surfada depois de 3 meses sem encostar o pé numa prancha, sem encostar o pé numa água salgada. Eu estava me recuperando dessa lesão que eu também fiz no joelho. Eu pedi autorização do centro de treinamento e recuperação para eu sair uma semana antes, para poder pegar esse swell. Eu não podia perder por nada, eu já estava me sentindo bem. Agora aí a onda do Ian. A Michelle pegou a primeira onda do dia e eu praticamente peguei a última onda do dia, né? Porque ficou um tempão, mas já estava querendo dar sinais de que ia perder um pouco de força. Eu falei, não, cara, só vou me mexer na hora que vier uma bomba. E ela veio, mas a bomba do dia mesmo foi a onda. Tem um gajo nem atrás. Dia da história. Então, isso aí, depois da sessão, a gente ainda adrenalizado ali, felizes da vida de termos saído vivo, né, daquele mar.
Mas é isso, assim, em relação ao trabalho em equipe que foi feito, tipo, a gente saiu do local, a gente se predispôs, um confiou no outro que todos estaríamos ali na hora certa para realizar e a gente fez uma entrega que foi excepcional e ainda temos possíveis chances de sair dessa sessão com um recorde, né? O mundo inteiro sabe que essa foi a maior onda surfada, mas muitas coisas políticas tem por trás, mas a gente não está aqui para falar isso. Mas outro fato muito interessante é que logo depois desse swell tinham muitas equipes ali presentes em Nazaré e a gente pôde ver vários fatos que poderiam ser mudados em questões de segurança e a gente promoveu uma troca entre as equipes para que todo mundo, no swell seguinte, estivesse trabalhando em harmonia e fosse um verdadeiro show para o público e não tivesse nenhum acidente nem com ninguém. Então, a gente foi compartilhando conhecimentos, técnicas de segurança e comportamentos em dias como esse. Bom, agora a gente vai falar um pouco de gerenciamento de risco e seleção de equipe, né? A gente costuma dizer que dias de free surf a gente treina e tal e vai selecionando, mas quando o mar fica gigante, a gente fala, cara, é dia de jogo e a gente está sempre com a equipe que a gente está mais treinada e que a gente mais confia, né? Acho que uma visão de qualquer líder, quando ele quer minimizar as chances de falha, ele já está indo para o primeiro passo para o sucesso. Então, o primeiro passo do sucesso é você minimizar as possibilidades de houver alguma falha durante a sua operação. E para você, que é um membro da equipe, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é que você não seja um fator de risco para a sua equipe, né? Então, dentro desses fatores de risco, a gente tem ali a pontualidade, que é extremamente importante você conseguir estar na hora certa, no momento certo, porque se tratando do nosso esporte, às vezes a gente não consegue sair de um porto por causa de uma maré muito seca, ou então a gente perde a maior onda do dia porque se atrasou 10, 15 minutos, ou então perdeu um momento bom que o vento já entrou. Fatores externos, né? Então, se você tem fatores externos na sua vida que possam te atrapalhar, cara, seja muito consciente desses fatores e passe por cima deles, né? Cara, eu moro a 2 horas do meu trabalho, então às vezes eu atraso por causa disso. Não, isso não pode ser uma realidade para a sua equipe. Você começa a ser um fator de risco para ela se o fato de você morar 2 horas pode te causar atraso. Você tem que ser um cara bem programado e saber todas as dificuldades da área onde você mora para você estar ali no momento exato para cumprir seus compromissos. Isso é responsabilidade, né, cara? Caráter e conduta. Não adianta nada aquele cara ser um cara muito bom, ele é um especialista naquilo que ele faz, mas na hora do jogo a conduta dele às vezes é inadmissível, né? Ele perde a cabeça, ele perde o controle e acaba prejudicando a equipe. A gente vê muitos casos de jogadores de futebol que são extremamente competentes, mas perdem a cabeça durante o jogo, né? Polivalência, proatividade. Michele, cara, trata muito bem desse time, porque ela exerce várias funções dentro da nossa equipe. Pode falar um pouco disso? A questão da polivalência é você trabalhar de fato junto com a sua equipe, saber ser humilde e gentil nas horas necessárias. Por exemplo, lá na nossa garagem, cara, eu vi que pingou um pouco de óleo no chão, mas eu não faço parte da limpeza. Então, eu vi que aquele óleo está ali no chão, mas eu não vou limpar, porque eu sou surfista. Não, isso não existe. Aí, por exemplo, eu me distraí, fui fazer outra coisa, pisei em cima do óleo, fui para surfar, pisei em cima da máquina e aquilo me proporcionou um escorregão no meio da ação, ou seja, eu me prejudiquei pela minha falta de humildade. Eu acho que assim, a gente pode colocar polivalência, proatividade e ego, né? Eu acho que esses 3 fatores estão bem... Se comunicam ali. Então, se comunicam bastante, inclusive nesse exemplo que a Michele falou, né, cara? Na nossa equipe, a gente imagina uma equipe de vôlei na qual todos rodam, né? Cada um tem a sua posição natural na equipe, mas todos desenvolvem múltiplos papéis. E isso compõe a nossa polivalência, né? Em termos de proatividade, a gente está sempre disposto a resolver uma questão, a gente está sempre disposto a tratar de um determinado assunto e independente do ego, independente do seu status como atleta, os seus títulos, e a gente vai ali, se precisar servir o café, um serve o café para o outro, se precisar limpar o chão, tirar uma mancha de óleo, a gente tira, porque sabe que se pisou ali, não deu tempo para o pessoal da limpeza limpar,
tirou, depois foi, pisou na prancha, escorregou, perdeu a onda da vida. Então, são coisas que podem acarretar prejuízos futuros para o time. Se alguém chegar na nossa garagem lá em Nazaré no final do dia, vai com certeza me encontrar ali varrendo o chão, porque é uma coisa minha e eu gosto de chegar no dia seguinte com o ambiente todo limpo, então eu prefiro antecipar esse trabalho antes da equipe de limpeza chegar, e eu faço muito feliz, porque eu sei que isso é em prol de todos ali, do bem-estar de todos que vão estar naquele ambiente. Bom, missão versus ego, né? Ainda trazendo um pouco do tópico passado. Acho que controle do ego e polivalência. O ego não pode ser maior do que o foco na missão. Faça o que tiver que ser feito para obter o resultado desejado. Então, é isso, né? Tipo, não importa se você vai ter que desempenhar o papel da equipe de limpeza, ou se você vai ter que desempenhar o papel principal da equipe ali. Dependendo do momento, você vai ter que, cara, agir em todas as posições. Mas cada membro da equipe deve saber a sua posição. Então, eu sei qual que é a minha posição, eu só vou entrar na posição do outro se aquilo ali for muito necessário e se aquilo ali vai resultar positivamente para a equipe, né? Então, Isso é muito importante. você só vai entrar, invadir o espaço alheio se você sabe que aquilo ali vai estar ajudando, né? E não como uma forma de você mostrar que você pode fazer aquela função também. Se a partir do momento que você está dentro daquela equipe, quer dizer que você é polivalente, que você tem outras funções ali que você pode estar exercendo e cobrindo. E Né? que você é muito importante naquela função, né? Então, a gente fala, seja a estrela na sua área, né? Todos ali são estrelas, mas cada um tem o seu talento, tem o seu direcionamento para estar na sua área. A gente visualiza a equipe como um conjunto de especialistas, né? Cada um é Isso. especialista na sua área, mas ao mesmo tempo consegue ajudar em outras áreas, desculpa. Então a nossa dica, cara, se torne um especialista na sua função. Tenha orgulho do seu trabalho, por mais simples que ele seja, e aprimore suas técnicas. Se valorize com o bom desempenho da sua função. Então, a partir do momento que você se torna um especialista naquilo, você vai sempre ser lembrado para aquilo ali. Então, independente, cara, seja o cargo mais importante da empresa, seja o cargo mais simples da empresa. Você, por exemplo, ali, como vamos lá, a gente está na parte de limpeza ali, a gente sabe que tem o seu Zé, que é o cara da limpeza. São 100 pessoas trabalhando naquela empresa, mas o seu Zé é o cara. Porque ele é o especialista daquilo ali, ele conhece cada cantinho daquela empresa, ele conhece cada detalhe. Enquanto isso, a gente tem o cara da eletricidade, a gente tem vários outros setores e que a gente consegue ver que, cara, são especialistas que formam equipes de trabalho e que dentro dessas equipes vão ter outros especialistas e assim por diante. E assim todos juntos alcançam, né, o sucesso, o primeiro lugar, a vaga de emprego. E nessa foto a gente tem um exemplo de cada um na sua função e concentrado no que você tem que fazer na sua responsabilidade independente. Vocês podem reparar que a gente está com uma camisa de competição. Atrás desse câmera que tirou essa foto, devem ter mais uns 20 câmeras ali, mais os microfones e um monte de coisa acontecendo. Só que a gente está focado na nossa missão, não tem ninguém olhando para a câmera, não tem ninguém interessado em qualquer outro assunto, a não ser o bom desempenho da equipe. Então, é isso, se desliguem de fatores externos e se concentrem na sua função e sigam confiantes nela. Bom, agora a gente tem um outro tópico que é muito importante, que são os agentes promotores do erro, né? Eu acho que isso é muito o papel tanto do líder quanto dos membros da equipe terem consciência desses fatores e que eles podem ser cruciais para o desfecho de uma história. Então, a gente tem aí o excesso de confiança, né? Às vezes a gente é tão confiante de que a gente já consegue resolver tudo, de que está tudo na nossa mão, e às vezes a gente acaba que se sobrecarrega, ou então a gente subestima o nosso concorrente, o nosso adversário. Outro fator muito promotor do erro é o cansaço. Então, a gente tem que estar bem ligado, principalmente nos finais de expediente, nas fases finais de competição, que é quando a gente tem menos energia e quando a gente está mais suscetível ao erro. O estresse também é um fator, cara, que pode causar desastre em determinadas ações. Então, a gente tem que estar sempre consciente
de quando a gente está entrando perto de um momento de estresse, a gente tem que já entender, falar, opa, tô entrando num momento de estresse, eu tenho que me policiar para não colocar tudo a perder. E a frustração, né? Também, às vezes, a gente fica meio frustrado por estar esperando alguma coisa do nosso companheiro de equipe, nosso companheiro de trabalho, ele não entrega da maneira como você esperava e você fica frustrado. Isso acaba desencadeando um efeito negativo e que vira uma espiral. Então, isso faz muita parte do autocontrole, né? Eu acho legal a gente ter a consciência desses fatores durante a ação, né? Por exemplo, na nossa ação ali de resgate, eu errei uma manobra, eu errei um resgate ali, por excesso de confiança ou por cansaço, então vale a pena, assim, você realizar que você está passando por aquilo naquele momento, ter a consciência daquilo e respirar fundo e seguir em frente, porque você tem que solucionar, você tem que concluir o seu trabalho, a sua entrega, e uma vez que você está consciente de que você se frustrou, de que você está estressado, cara, respira fundo e segue em frente, porque esses fatores acontecem. E uma dica muito importante é você ter consciência que esses fatores vão estar presentes em algum momento da sua ação, em algum momento do seu trabalho. Então, desde o início da sua campanha, você já se policia, você já tem a noção que em algum estágio você pode chegar nesse nível de cansaço, nesse nível de estresse ou nesse nível de frustração. Então, se blinde durante a ação para que isso não aconteça. Então, às vezes, não desperdice energia, não desperdice, cara, vamos lá, aquela sua energia mental, não se estresse com coisas desnecessárias. Então, se desligue de outras coisas para que você consiga estar focado aquilo ali e auxilie seus parceiros para que você não se frustre com eles em nenhum momento. Então, antes de você chegar num estágio que você vai ficar frustrado, você fica de olho na ação, você se prepara e prepara o seu parceiro para que aquela entrega seja exatamente da maneira como você esperava. Comunicação primordial. Bom, aqui a gente tem um vídeo. Esse vídeo acontece, cara, acho que foram nos 10 minutos finais de um campeonato, que é como se fosse uma apresentação que a gente faz, que chama o Gigante Nazaré. Ali sou eu colocando o Lucas numa onda, e pode dar o play, vai diminuindo a tela. E aí você vai e eu vou narrando, né? Bom, esse vídeo foi uma cortesia do Gigante Nazaré, eles mandaram isso pra gente e hoje em dia é tema da nossa palestra. O Lucas está só numa onda, já é bem final, vocês podem ver pela luz, já é bem finalzinho de tarde, ele já está um pouco cansado, a performance dele é excepcional, mas ele já dá para ver, até mostra um pouco de cansaço físico. Mais uma manobra, por sinal muito bem feita, e aí nesse ponto que era para ele colocar um pouco mais de energia, para ele passar ali a onda, ele resolve abortar e entrar para dentro. Eu venho, faço o resgate, e aí ele, ao invés de esperar ali eu fazer o movimento para pegar a prancha, ele vai e inclina com o jet e acaba virando o jet ski. Essa posição que ele faz, a gente chama que, cara, ele assumiu o controle quando ele foi para a parte de trás do jet ali, e eu, que era o piloto, virei um passageiro da agonia. Ele acabou me colocando numa situação, se eu continuasse segurando o jet, eu ia acabar virando, então eu abortei, e nisso ele assumiu o controle e foi diretamente me buscar. E você pode ver que ele ficou num estresse, que ele sabe que houve um erro na operação, então ele quis agir com muita rapidez, muito excesso de confiança, quase perdeu a máquina de novo, mas como ele é um cara muito habilidoso e consciente até do estado que ele estava ali, ele conseguiu se recuperar e foi atrás de mim e efetuou o resgate ali. E também foi trabalho de uma boa comunicação, né, Ian? Porque na primeira vez que vocês tiraram ali o jet ski, quando você ejetou da máquina, você falou com ele, né? Agora assume você, porque vocês já estavam calculando que a onda que quase iam pegar, e se ele não assumisse naquele momento, vocês iam acabar ficando os dois sem a máquina. Exatamente. Então, traduzindo tudo, né, cara? Então, a gente teve aí, só nesse vídeo, a gente já teve o primeiro momento ali, que era um momento de cansaço. Então, já estavam ambos cansados depois de um dia inteiro de apresentação. O outro foi um pouco de excesso de confiança, né, do Lucas ali, de que eu teria energia suficiente para contrabalancear aquele desequilíbrio que ele causou na máquina, mas, porém, o mar estava bem grande, então, quem já pilotou nessas condições sabem que o volume de ar e de bolhas que sobem
ali para a superfície é muito grande, então aconteceu todo aquele cenário ali, mas a gente conseguiu reverter tudo isso através de muito trabalho em equipe e consciência da situação que estava acontecendo. No final do dia, a gente foi campeão, eu, Lucas e Michele, nós ganhamos praticamente todas as categorias do evento e a gente tirou uma foto com a nossa equipe. Não praticamente, mas todas as categorias. E aí é um momento, né, de valorizar a equipe, de reconhecer o bom desempenho de todos, né, celebrar, comemorar, né, a nossa atuação, nosso trabalho. Uma coisa que a gente sempre gosta de fazer é, sempre que chega a hora, né, de receber um prêmio, a gente tenta trazer para o palco todos os membros da nossa equipe, todo mundo que estava junto, até porque uma vitória nossa lá dentro d'água significa que todos eles desempenharam um papel muito bem feito fora d'água. Bom, esse foi o resultado daquela competição. Eu ganhei o prêmio da maior onda, o Lucas ganhou o prêmio da melhor performance e a Michele ganhou o prêmio da melhor performance feminina. Essa é a onda que o Ian ganhou. Essa foi a onda que eu... Da maior campeã, a maior onda do evento. Ela teve um pouco mais de... Aliás, foi 18,80 metros, né? Foi um pouco menos de 19, mas com certeza foi a maior onda desse dia. Foi um swell bem grande, mas longe de ter sido um swell de quebra de recorde, o recorde já está chegando quase na casa dos 27 metros aí. Muito grande, e o trabalho do Chumbo, que é o parceiro de equipe dele na puxada, foi excelente, colocou ele no lugar crítico. A gente viu que ele teve que... Bom, aí a gente pôde ver, o Chumbo foi lá, me colocou, e vocês podem ver que já tem o trabalho de câmera, né? Tudo acontece, a gente vai fazendo. Bom, o Michele saiu aqui para resolver uma questão aqui do carregador, para não ter nenhum tipo de chance da gente ficar offline durante a apresentação. Pronto. Não, aí por vários ângulos essa onda, mas acredito que o tema de hoje não é exatamente surf, então eu vou passar já para o próximo slide. Aqui um outro exemplo de, cara, um trabalho em equipe muito bem feita. Foi um swell enorme que aconteceu na Laje da Besta, no Rio de Janeiro. Então, a gente moveu uma equipe enorme para lá, a gente fez toda a comunicação com a imprensa para que esse evento fosse... Porque a gente já sabia, né, que essas ondas enormes iam acontecer, e é uma onda que é muito rara no... Essa onda ela quebra na Bahia, no meio da Bahia, na saída da boca da Baía de Guanabara. É uma onda muito temida por alguns navegantes ali, né? Pescadores, enfim. E eu ganhei, sim, não foi a intenção, mas eu fui a primeira mulher a surfar nessa onda, né? Eu fui para lá junto à minha equipe para surfar, para explorar, e acabou que resultou em mais uma conquista muito grande da minha carreira. Então, aqui já no final da apresentação, a gente está destacando, né, nossas conquistas, prêmios, que é o resultado de um bom trabalho em equipe. Bom, acho que a gente tem um videozinho para mostrar para eles da Laje da Besta. Vamos passar também rapidinho aqui esse vídeo. Essa é a onda do Ian. Com essa onda daí, eu fiquei na terceira colocação com a maior onda surfada no Brasil em 2021. Esse ano eu fui vice com uma outra onda, mas eu acho que essa daí foi enorme, foi bem significativa. E a Michele, com essa onda daí, ela ganhou o feminino. Foi uma onda bem grande, a foto dessa onda é maravilhosa lá, tá lá em casa num mural gigante. Foi o prêmio A Onda do Ano feminino. E está aí mais resultado de um bom trabalho em equipe, planejamento estratégico. Isso aconteceu durante a pandemia, então qualquer tipo de logística, autorização de entrada, uso das marinas, tudo era muito mais restrito, e a gente teve que cuidar de tudo, né? A galera tendo que apresentar teste de Covid para entrar na marina e tudo, era uma loucura, mas a gente se planejou e conseguiu realizar e pôde colher bons frutos disso.
Aqui foi mais um resultado também que aconteceu esse ano, em 2023. Eu fui a primeira mulher a ganhar a categoria da maior onda entre homens e mulheres. Então, isso foi um feito inédito. Na história do história. surf mundial. Nunca uma mulher havia ganho a divisão principal aberta, né? Então, ela estava... Se fosse no mundo da luta, chegou uma mulher e ganhou absoluto, que é a categoria peso pesado do esporte. Aqui é a onda. Então, isso aí também aconteceu, a gente se preparou, a gente sabia qual que ia ser a maior hora do mar desse vídeo, então a gente foi poupando as energias e foi deixando tudo acontecer para a gente estar ali na maior hora do mar. Muita gente estava achando que ia estar ventando, mas a gente sabia que a gente tinha que estar ali naquele momento, que a maior onda do dia ia quebrar naquele momento, independente da condição. E a gente estava lá e a Michelle foi abençoada com a maior onda do dia. Esse campeonato, eu atuei, o mar não estava extremamente grande, então a atuação foi em dupla, né? Literalmente em duplas. Então era uma máquina para um surfista, eu pilotava o Ian me pilotava, e nesse dia, de manhã, o mar ia estar menor, porém com as ondas mais lisas e perfeitas. E pela tarde, o mar ia estar o dobro do tamanho, porém com um vento muito forte, dando um pouco mais aí de dificuldade. Então, a gente se planejou e a gente falou, cara, vamos entrar de manhã, porque a gente tem que estar na água, a gente entra no intuito de se divertir um pouco, mas de pegar boas ondas, mas é de tarde, na hora do vento, a gente vai pegar a maior onda do campeonato, e deu certo. É isso, a gente se planejou, estava lá no momento certo, na hora certa, e concluiu, né, os nossos objetivos e a entrega para os nossos patrocinadores. A gente vai chegando aqui ao final da nossa apresentação. Espero que vocês tenham conseguido fazer algumas analogias. Confesso que é um desafio para a gente estar fazendo isso online, que a gente costuma estar vendo o rostinho de cada um, a gente costuma estar vendo a expressão, né, das pessoas. Então, nós estamos abertos a perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta para a gente, fica à vontade. A gente ainda tem mais alguns minutinhos reservados para isso. Mas eu acredito que a lição principal aqui que a gente tira são as analogias, né? que a gente propõe para vocês trazerem para o mundo, para a realidade de vocês, seja ela qual for o tipo de empresa que você trabalhe, qual o tipo de mercado que você quer atingir ou que você já esteja empenhado para. Então, traz um pouco do que a gente falou ali, leva para a sua realidade, que eu acho que tenho certeza que é uma forma de colocar, uma maneira sutil de colocar para dentro da cabeça assim, lições importantes que você vai levar para a vida. Muito bom, parabéns para os dois, maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui, vocês já abriram, né? É a pergunta do Vicente. O Vicente perguntou como lidar com as incertezas do planejamento para um campeonato, dada a natureza do surf. Em termos de cronograma, finanças, recursos, como lidar com a incerteza? Essa foi a pergunta que ele fez para vocês. Olha, eu acho que... Obrigado pela pergunta. Ótima pergunta, por sinal. Olha, a gente já está acostumado com um ambiente de incertezas, então nossos campeonatos, as competições têm uma janela de espera grande e há todo um tipo de comunicação e monitoramento de swells, de tempestade, para que a gente, dentro desse ambiente incerto, seja o mais certo possível. Mas já aconteceram vezes da gente criar uma expectativa enorme em torno de um swell, em torno de um evento, e, na verdade, não foi tudo isso. Mas bola para frente, faz parte do esporte, então a gente se planeja melhor para o próximo, grava muito bem aquela condição, aquela direção de swell, para não repetir os mesmos erros. Mas eu acho que hoje em dia a gente já está bem evoluído para estar sempre na hora certa, no local certo. Bom, tem uma pergunta que chegou para mim, mas chegou da equipe, né? Que está toda aqui trabalhando, então o pessoal mandou pergunta para eles como é que está aí em Saquarema, né? O Vicente está agradecendo, valeu, Vicente. Como é que está aí em Saquarema e o campeonato, e como é que está essa relação que você acabou de dizer, né? As incertezas, né, desse grande campeonato que vocês estão cobrindo aí em Saquarema.
o WSL. Pois é. Para quem está acompanhando sabe que esses últimos dias o mar ficou totalmente calmo, liso, sem onda. Então eles fizeram uma pausa durante esses dias, mas já tem uma nova previsão chegando aí para amanhã e depois de amanhã. Acredito que o campeonato vai encerrar no sábado. Sexta-feira vai ser o melhor dia de onda. E, cara, a WSL é uma empresa muito grande, muito bem preparada, então, para cada evento que eles fazem uma janela de espera de 9 dias. Antigamente eram até 15 dias, né? Agora está um pouco mais reduzido, porque eles sabem que já podem lidar com essas incertezas aí, afinal, a gente joga com a natureza. E hoje em dia eles tiram muito proveito dessas incertezas, que na verdade o evento ele pode ser feito em 4 dias, mas eles têm 9 dias de arena montada. Então, nos dias que não tem onda, várias atividades ficam acontecendo na praia, promovem uma interação, projetos de conservação. Então, muita coisa vai acontecendo ao redor da estrutura do evento, que são ativações que acabam desenvolvendo cultura, economia e vários outros fatores que agregam valores às cidades que estão recebendo essas etapas. Muito então, legal. resumindo, das incertezas, eles giraram novas formas de promover o evento. Legal, as lições aprendidas, né? Tantos anos, né, com esses grandes campeonatos no mundo inteiro. Muito legal saber disso. Bom, e para avisar também para o nosso público que a palestra está sendo gravada, né? Então, às vezes, a gente tem, né, pessoas que entram em contato com a gente, puxa, não pude assistir a palestra presencial deles lá na universidade. Mas então, essa foi uma oportunidade de a gente gravar a palestra para vocês, né? Para essa palestra ficar no YouTube, a gente vai compartilhar com vocês, então, o link para vocês promoverem e também, lembrando, pessoal, que a gente tem toda uma programação aqui, né, da nossa feira, mais 2 dias, são 72 horas no ar, né? Então, a gente ainda tem mais 2 dias completos aí de programações para vocês participarem. Queria super agradecer a vocês, a gente não tem tempo muito para mais perguntas, né? Mas é que está apertado o tempo para a gente finalizar. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí, final para os nossos participantes da nossa feira e para a gente se despedir. Bom, gente, muito obrigada para quem pôde vir aqui acompanhar a nossa palestra. Espero que a gente tenha agregado um pouco, né, na vida de vocês, nos sonhos de vocês. E a minha mensagem é por esse caminho. Cara, acreditem nos sonhos de vocês, trabalhem em cima daquilo que vocês amam, daquilo que vocês acreditam, que no início pode ser que pareça um pouco impossível, um pouco distante, mas eu acho que todo mundo veio aqui por um propósito e se a gente escutar a nossa intuição, acredita que vai dar certo. Olha, acho que meu conselho para todo mundo é confie no processo e acreditem na equipe. Então, a partir do momento que você entende que todas as fases da sua vida são um processo que vão te levar além, todas as fases são um aprendizado, e você ter humildade para entender isso, são algumas das chaves do sucesso. Então, foi um prazer, galera, estar aqui com vocês. Obrigado, professora Maria Alice, que eu tenho muito orgulho de chamar de mãe por essa abertura. E em breve estamos juntos novamente. Para a próxima. Muito bom. E lembrando, né, seguir aí o Instagram da Michelle e do Ian, está na tela aí para vocês, né? E a gente vai acompanhando a trajetória de vocês, que é muito linda, com muito carinho, né? Para mim é um orgulho, então, estar nessa posição aqui de mãe de sogra. Bom, agradeço a nossa equipe Vero Solution, que produz aí um trabalho de excelência maravilhoso. Então, tem a galera toda nos bastidores, né? E agradeço, então, a todos, ao Virgílio, a Mael, a Kátia, o Mark, a todos que participam, a Júlia, a todos que participam aqui desse grande evento. Muito obrigada e curtam aí Saquarema, divirtam-se. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigada. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Acho que a gente tem que parar de fazer alguma coisa, a gente para de compartilhar.